Olá pessoal, estou aqui com o Renato da Hashdex, junto com Douglas também, Douglas Niero, assessor de investimentos aqui na Valor. A gente vai tratar um pouquinho sobre criptoativos, né? Que é um tema que está sempre em alta, né? Eu não diria que está em alta, está sempre em alta. O pessoal sempre se interessa muito, está sempre na moda esse tema, as criptos sempre subindo bastante aí desde a criação ali de 2008, mais ou menos, né? Então, naturalmente, é um ativo que atrai o público em geral, e aí ninguém melhor do que pessoal, pô, que trabalha com isso todo dia, que tem um fundo de investimento, né, que aloca nesse tipo de ativo no mercado, digamos, regulamentado, tudo certinho, dentro de todo o compliance, que é importante, né, nessa parte de cripto, que a gente vê, pô, vários eventos aí que já aconteceram, né, de pirâmides financeiras, enfim, corretoras de cripto que quebraram e levaram o dinheiro de muitos investidores. Então, assim, é importante essa regulamentação, trabalhar com casas sérias, né? O Douglas aqui faz parte do time de alocação de fundos de investimentos aqui na Valor, faz toda a diligência ali, está sempre junto com gestores, e a Hashdex ali também junto para a gente conseguir fazer essas alocações de forma segura para os clientes ali, né? Então, Ótimo, cara. obrigado, Renato. Assim, só nos últimos 15 anos, né? Nos últimos 12 dos 15, cripto foi uma classe de ativo com bastante destaque. Mas eu não culpo o cliente que talvez não tenha dado a devida atenção para essa classe até então. Uma classe nova, uma tecnologia nova em ascensão, e que sim, a gente teve ao longo dessa trajetória problemas com fornecedores, empresas que ofereciam cripto, não eram regulamentadas e às vezes tiveram problemas nesse meio do caminho. Teve muita distração também, diferentes teses dentro de cripto, tokens, né, inclusive, e que as pessoas acabaram entrando em teses específicas que não floresceram. Agora, como toda tecnologia, assim como várias empresas que trabalhavam com internet também não floresceram, tecnologia, a única coisa que a gente sabe é que transformações são inevitáveis. E para cripto vai continuar assim. Então, além da gente estar oferecendo cripto através de produtos regulados, fundos de investimento e ETFs, a gente está entregando uma metodologia. A gente fez uma parceria com a Nasdaq e criou o Nasdaq Crypto Index para ser o Ibovespa, o S&P dos criptoativos. Assim, você tem ali um sistema de filtro e autolimpeza desse mercado, focando nos vencedores, descartando os perdedores e crescendo junto com a tese. Só vou mencionar que a Hashdex hoje é uma gestora como outra qualquer, com presença global, produtos regulados no Brasil, Estados Unidos, Europa. Estamos aí perto de 8 bi de valor administrado para os clientes, com mais de 300 mil clientes contando aí com a nossa confiança. Legal. E Renato, quando a gente fala do índice especificamente, acredito que o investidor ele consiga acompanhar também, né? Tanto a composição quanto a evolução desse índice, né? Como que a gente consegue, a partir do próprio site de vocês, a gente consegue acompanhar? Tem alguma outra forma que vocês recomendam também para acompanhamento? No site a gente tem ali em tempo real e atualiza diariamente o índice, né, na página do nosso principal produto, que é o Hash 11, ou na página do Hashdex 100, que é o fundo que espelha esse índice também. São os dois produtos que a gente tem aí no Brasil que espelham esse índice. Mas no site da Nasdaq, você também vai encontrar o Nasdaq Crypto Index e a atualização em planilha, em API para quem quiser puxar, na Bloomberg, quem quiser puxar o Nasdaq Crypto Index consegue puxar também. Então tem várias fontes, mas no nosso site é uma boa. Legal. E o que eu acho que, de repente, é interessante também você explicar para o nosso investidor, né? A gente estava até tendo uma palestra aqui para os assessores mais cedo, você comentou daquele caso, né, emblemático da empresa lá que fabricava fotos, né? E deixou de existir, né? E o investidor que ele acessou, às vezes, diretamente a ação dessa empresa, ele sofreu com a perda de valor, mas o investidor que comprou o índice de ações americanas, ele se beneficiou do retorno ao longo do tempo, né? Como que isso funciona também para o mercado de cripto, né? Acho que essa é uma pergunta interessante. E como que esse índice como que funciona a dinâmica de evolução, né, do NCI ao longo do tempo? Como que vocês incluem, como que retiram uma cripto de dentro do índice? Eu convido os investidores mais jovens, né, os mais velhos vão lembrar disso, mas os mais jovens podem consultar aí assim, quais eram as empresas principais e de mais relevância no índice S&P, que é o principal índice de ações americano, no índice Nasdaq 100, que é o índice de tecnologia nos Estados Unidos. Quais eram essas empresas relevantes há 20 anos atrás, né, ou há 40 anos atrás? Você vai ver que isso mudou completamente de 20 anos para cá, de 40 anos para cá. Tecnologia é assim,
e a gente está numa era que as coisas estão mudando mais rápido do que elas estavam mudando lá atrás. Então, meu primeiro ponto é arriscado não estar com alguma parte do seu investimento em temas inovadores, em temas que vão concentrar esse crescimento e essa geração de riqueza mesmo daqui para frente. Para cripto, uma classe nascente, vamos relembrar aqui, apesar da tese do Bitcoin estar bastante estabelecida, é um pré-adolescente, 15, 16 anos de idade. Quando a gente fala da segunda maior rede blockchain, Ethereum, aí estamos falando de 10 anos no máximo, e qualquer outro projeto ali, menos do que isso. Então são teses ainda em fase embrionária, as aplicações ainda estão surgindo, estão sendo desenvolvidas, a infraestrutura está sendo desenvolvida. Então o índice ele aplica um filtro muito básico, todo trimestre esse filtro é passado, onde a gente seleciona os ativos, ou a Nasdaq, melhor dizendo, que é a administradora do índice, e a Hashdex como gestora compra esse índice, operacionaliza esse índice. A gente filtra ali os ativos que são aceitos em corretoras que passaram pela diligência da Nasdaq, custodiantes que passaram pela diligência da Nasdaq, que são onde a gente pode negociar e guardar esses criptoativos. E por último, a gente seleciona ali valor de mercado mínimo e liquidez mínima, para filtrar ali quais são os projetos que de fato são os vencedores do momento, estão surfando uma onda boa. Então, o investidor que compra o índice, ele está alocado nos vencedores de agora, todo trimestre vai ser revisto a composição do índice e o peso vai ser dado pela relevância do projeto. Quanto maior o projeto cresce, o valor de mercado cresce, maior a exposição que ele ganha no índice. E assim, o investidor está navegando o tema de cripto e ele vai surfar o crescimento, seja ele qual for. Isso vai ser traduzido para ele através da composição do índice. Interessante que investindo num índice também, de certa forma, você mitiga um pouco do risco de qual escolher, né? Perfeito. De qual cripto escolher, qual vai ser a cripto do futuro, digamos assim, né? Isso. E aí, para o pessoal entender bem sobre, um pouco mais, né, sobre cripto, entender bem é uma palavra muito forte, né, que é um tema um pouco complexo até, mas para o pessoal entender um pouco mais sobre cripto e como isso compõe uma carteira de investimentos, a pergunta que eu faço é, por que cripto numa carteira de investimentos? Muitos investidores, os Estados Unidos, ele avançou muito rápido de um ano para cá no tema de cripto e investimento regulado em cripto. Os ETFs de Bitcoin lá, que a gente tem aqui desde 2021, surgiram no início do ano passado. Mas lá, os investidores se sofisticaram muito rápido também. Então, lá fora, metade dos fundos de investimento, dos hedge funds, já investem em cripto, mais de 3/4 dos family offices, né, que fazem gestão de grandes famílias enriquecidas, tem cripto também, já fazem essa alocação. O que eles entenderam? Que eles precisam ter uma alocação numa classe que está crescendo, que faz parte das transformações digitais, entenderam que partiu dos Estados Unidos um avanço regulatório muito rápido no que tange ao papel do Bitcoin para a nação americana, no que tange as plataformas de contrato inteligente, as blockchains programáveis, que hoje já hospedam 10% dos títulos de governo americano. Então hoje, né, o tema de stablecoins, né, quem não conhece, vale dar uma olhada nesse tema, que são dólares registrados em blockchain e, portanto, por estarem registrados em blockchains, podem ser transferidos mundo afora. Então, pessoas que têm pouco acesso a dólar ou moram em países com uma desbancarização alta ou regimes mais controversos, mais difíceis, podem, com acesso de um celular, ter acesso a dólar e transferíveis para o mundo inteiro. Então, esse é um mercado que está crescendo muito e foi regulamentado nos Estados Unidos. Então, eles estão entendendo que isso aqui faz parte de uma infraestrutura nova para o mercado financeiro. Isso faz parte da digitalização do capital. Agora, Renato, quando a gente fala de criptoativos, de Bitcoin especificamente, a gente percebe realmente um mundo muito denso, muito profundo, né? Existe uma quantidade de informações muito grandes, e aquele investidorzinho da ponta ali, o cara que adiou, né, até agora essa decisão de investir, muitas vezes, quando ele se depara, né, com essas informações, ele fica um pouco confuso, né? Só que nós que somos do mercado financeiro, nós sabemos que existem os veículos, inclusive da Hashdex, que são muito fáceis, né, de acessar, né? Qualquer investidor hoje consegue comprar, né? Se você puder trazer para a gente um pouco quais são os produtos, né, que vocês têm hoje disponíveis no mercado, na parte de ETFs, de fundos, inclusive até de previdência, né? Como que o investidor ele consegue acessar, né, com esse nível de simplicidade hoje uma carteira de criptoativos, né, a partir dos produtos? A gente tem 10 ETFs listados na Bolsa Brasileira e tem mais de 10 fundos também na plataforma da XP. Eu vou escolher 3 aqui, que para mim são os nossos mais importantes.
O Hash 11 é listado em bolsa, é um ETF, ou seja, você compra como se fosse uma ação no seu home broker, aí negocia como se fosse uma ação. E é só para o pessoal, né, entender, ETF, ele replica um índice, né? Ele vai replicar ali no Hash 11 o índice das criptomoedas, né? Perfeito. De Nasdaq, né? É o nosso veículo que replica o índice, né? É a forma que você tem de fato, comprar o índice. Então, o ETF negociado em bolsa, para quem já tem familiaridade com home broker, com negociação de ação, não vai ter dificuldade, o código Hash 11. Para quem prefere fundo, a gente também tem esse veículo que replica o índice na forma do Hashdex 100. Né? Aí eu convido vocês a perguntarem para o seu assessor também, ele pode te direcionar, mandar aquele push, é fácil também e tem várias facilidades que o fundo tem também. E o terceiro, eu vou colocar uma terceira classe de produtos, são os fundos de previdência. Né? A gente sabe dos benefícios que a previdência pode trazer desde planejamento sucessório até tributário. Então a gente tem junto com a XP um fundo que já tem algum histórico relevante, já tem algum tempo, é o Hashdex 40. A gente segue ali o limite que a gente pode ter de cripto, ou investimento no exterior que o regulador permite, que é 40%. Os outros 60% é renda fixa, LFT, tornando um produto ali até um pouco menos volátil ou menos arriscado, ou que se movimenta menos do que um produto 100% cripto, mas que já oferece um retorno muito importante e hoje é um dos melhores fundos aí do ponto de vista de retorno e risco ajustado ao retorno de previdência na plataforma da XP. E isso a partir de valores muito acessíveis, investidores regulares, né? Acredito que na previdência para investidores qualificados. Exatamente. Então acho que, se eu não me engano, o fundo é o quê? R$500 e o ETF a partir de uma cota do Hash 11, que eu não sei quando que a gente vai estar, que o ouvinte vai estar escutando isso aqui, espero que seja um valor bem mais alto do que eu vou falar, mas em torno de R$90 hoje você compra uma cota do Hash. E isso também, quando a gente olha para o universo de cripto, né, eu acho que talvez um receio que o investidor tenha em relação a como que ele declara, né? Então, a partir desses veículos, você tem uma declaração mais simples, né? Acredito que de imposto de renda, né? O fundo, o mecanismo padrão, CNPJ, né? E você declara qual que é o fundo valor. ETF é uma declaração, né, de renda variável normal, e Previdência você declara como saldo de Previdência, tudo já debaixo do guarda-chuva do imposto de renda, da Receita Federal, tudo certinho, não é isso? Mercado regulamentado. Quando emitir ali um informe de rendimento, o fundo já vai vir junto com outros fundos que você eventualmente tenha de renda variável, o ETF vai vir ali com outras operações de renda variável e outras ações, então bem simples. Legal, só uma última pergunta, né? E a gente vai falando, por exemplo, a gente encerrou a conversa com os assessores agora falando inclusive um pouco de asset allocation, né? Então, hoje, quando você fala de um portfólio mais sofisticado de investimentos, é comum lá que o investidor ele tem uma pequena parcela ali em cripto, né? E você comentou até de um estudo, né, que vocês já fizeram sobre esse assunto, né? Se você puder trazer um pouco também para o nosso espectador, o que vocês constataram, né, nas observações? Alguns pontos importantes. Hoje, cripto, uma classe de ativo com valor de mercado de 4 trilhões, num contexto global de uma carteira, vamos dizer assim, neutra, ponderada pelo tamanho de cada classe de ativo, uma carteira neutra já teria ali em torno de 3 a 4% de cripto se você tiver uma carteira de títulos públicos e ações. Então esse seria o neutro para você não estar simplesmente ignorando uma classe que já tem um certo tamanho. Outra consideração algo diferente de 0% ajuda a carteira do investidor no ponto de vista de volatilidade. Cripto é uma classe em si só, ela tem um tema muito específico, ela tem um comportamento bastante próprio, suficiente para que você, incluindo um percentual de cripto na carteira, geralmente até uns 5% para a maioria das pessoas, você pode estar, inclusive, diversificando a sua carteira a ponto do risco geral da sua carteira cair ao você alocar um pouco em cripto. Então, principalmente para o investidor que já opera renda variável, que tem ações no Brasil, ações lá fora, fundos imobiliários. Tem um percentual de cripto na carteira de cada investidor que não altera esse risco global da carteira. No nosso site tem uma ferramenta lá chamada Simulador, no topo da página. Convido aos clientes e assessores a acessarem a ferramenta, colocar ali uma alocação aproximada, quanto que você tem em renda fixa, pós, pré, renda variável, etc. E brincar com o percentual de cripto na carteira para você mesmo enxergar os dados e achar qual que é a alocação ideal. Não tem resposta certa, mas talvez tenha a resposta errada. 0% para mim é uma posição bastante arrojada e que merece uma justificativa hoje, na nossa visão.
Legal. Gente, da parte de produtos, né, nós convidamos aqui aos investidores, né, que conheçam os produtos financeiros, né? O importante é sempre estar em contato com o seu assessor de investimentos, conhecer ele qual que é o seu perfil de investidor, entender qual que é a dosagem, né, dos investimentos na carteira, né? Para quem estiver começando, de repente começa no nível um pouco menor, vai evoluindo ao longo do tempo, à medida também que for tendo um pouco de confiança, né? E da minha parte é isso. Obrigado, Renato. Vou passar aqui para o Marcel fazer as considerações finais. Maravilha. Renato, mais uma vez, obrigado pela Prazer. presença. Acabou de fazer um treinamento aqui para a gente, foi bem legal, né? Bem sempre produtivo, né? Você já esteve aqui várias vezes, a gente até já fez outros podcasts em outras ocasiões, né? Isso aí. É sempre um bom bate-papo. Pena que a gente tem um tempo curto, você vai ter que pegar o avião daqui a pouquinho, né? Tá voltando. Estamos em movimento, assim como o cripto, 24/7. Então a gente está com um tempinho meio curto, mas assim, se quiserem também, entre em contato com o seu assessor de investimento, a gente tem contato com o time da Hashdex aí, por meio do Douglas. Então, se quiser saber um pouco mais, entre em contato com o seu assessor, escreva algum comentário, se você tiver alguma dúvida, que a gente vai tentar responder todo mundo. Mais uma vez, obrigado Douglas pela presença. Pessoal, até a próxima, a gente fica por aqui. Até mais. Valeu.